Hoje é 20 de novembro, um dia para lembrar, reconhecer e reafirmar a importância da luta do povo negro no Brasil. O Dia da Consciência Negra não é apenas uma data no calendário, é um convite. Um convite para ouvir histórias, valorizar trajetórias e refletir sobre o país que somos e o país que queremos ser. No programa especial de hoje, vamos receber vozes que inspiram, que transformam e que fazem parte da nossa região. E no meio das entrevistas, você vai ouvir também um relato emocionante da chefe de cozinha Abigail Amália Narciso. Uma história real de força, pertencimento e identidade. Está começando o nosso especial do Dia da Consciência Negra. E para abrir o nosso especial, nós recebemos ela, Alane Benedito, jornalista do SBT Central de Jaú. Uma profissional que todos os dias conta histórias da nossa região e que hoje compartilha também a visão dela sobre representatividade, desafios e caminhos que ainda precisamos percorrer. Uma profissional que todos os dias conta histórias da nossa região e que hoje compartilha também a visão dela sobre representatividade, desafios e caminhos que ainda precisamos percorrer. Hoje, a nossa conversa é com a Alane Benedito, jornalista e produtora do SBT Regional de Jaú. Ela tem mais de 10 anos de experiência no jornalismo e com uma trajetória marcada também pela passagem da TV Record em Bauru. A Alane é fundadora também do projeto Ecoafro, que valoriza o empreendedorismo negro e a cultura afro-brasileira. Natural de Jaú, ela é mãe de Heitor, casada com o Murilo, o famoso Pudim, e é daquelas pessoas que colocam o coração em tudo que fazem, tá? Então, a minha convidada de hoje é a Alane. Obrigada, Alane, por ter vindo. Adorei. Olha, pegou o carro, veio de Jaú dirigindo, perdeu o medo. Não tá acostumada, né, amiga, a pegar a estrada, né? Não, eu sou mais tranquila. Mais tranquila. Eu gosto sempre do meu marido dirigindo. É mais fácil. Mas sabe, quando a gente tem pessoas que dirigem, a gente acaba ficando mais confortável, né? Sim, mas venci o medo. Bom. Pra te ver, eu venci o medo. Obrigado. Prazer. Mas aqui no estúdio é muito mais... É melhor. É melhor estar aqui. Bom, vamos começar a falar, então, dessa trajetória legal da Alane aqui, que é jornalista, tá à frente desse projeto legal que é o Ecoafro, que nós também vamos contar. Vamos começar da sua história pelo começo. De onde começa esse amor pelo jornalismo? Porque eu sei que na sua casa a mamãe policial e o pai sensei, que fala? Isso mesmo. Sensei. E aí temos uma jornalista e é uma família de mulheres ali também, Isso, né? Vamos sim, conversar um pouquinho, falar sobre isso. Conta pra gente. A verdade, Alex, que você sabe, o jornalismo a gente foge da matemática. Sim. Primeiro de tudo. Exatamente. Mas jornalista não gosta de matemática. não gosta, a gente vai na grade que foge ali, né? Exatamente. Exatas, a gente vai para humanas. Mas o jornalismo entrou na minha vida porque eu senti a necessidade de transitar entre as profissões. Queria saber de tudo um pouco. E o jornalista é um pouco de tudo, né? Então eu conseguia trabalhar com a minha mãe por um tempo quando eu entrei no SBT. Primeiro eu trabalhei no Fala Cidade, né? Sim. Fazendo estágio. Quando eu entrei na faculdade eu já consegui o estágio. No Em SBT, 2011. Não revela a minha idade. Porque eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, já conheço a Alane, porque eu já estava na faculdade, então eu estava um ano à frente dela, então ela quase foi meio bicho da minha turma. Então eu já era um rosto conhecido e as nossas irmãs estudaram juntas na faculdade também. Então era um rosto já conhecido. Uma amizade de longa data, Em família. Em família, é quase. isso. Mas foi justamente por isso. Então, eu transitava entre as profissões. Aí, minha mãe, como era policial militar, então ela me passava algumas ocorrências. Foi aí que nasceu meu amor por factual, policial. Então, que é o que você faz muito bem hoje. Isso. Recentemente, eu até contei essa história, porque uma das ligações da minha mãe foi sobre uma criança abandonada de 1 ano, que a mãe deixou lá, tomando uma mamadeira sozinha. Os vizinhos denunciaram. E aí ela me ligou na madrugada, 3 horas da manhã, para eu fazer imagens. Eu tenho até publicado nas minhas redes sociais essa matéria com a minha mãe, que é uma das lembranças que eu gosto de evidenciar sempre. Sim. Mas, então eu conseguia fazer isso. Aí, por exemplo, meu pai com alunos do judô, que se destacavam. E o esporte é muito difícil de receber um espacinho na mídia, né? E sempre futebol. E aí, então, eu conseguia fazer algumas matérias sem, né, evidenciar muito o meu pai. Eu colocava outro professor,
Até hoje eu faço um pouquinho disso. É que quando a gente precisa, alguém fala assim, ó, eu tenho alguém da família, mas tem hora que a gente fala assim, ó, de novo, pessoa, então a gente vai fugindo. Verdade. E aí o jornalismo foi virando realmente a minha paixão. Eu sinto assim, né, que é o que eu sei fazer. Foi quase um trainee, na verdade, né? Isso mesmo. Essas matérias que você começou a fazer junto com a sua mãe, esse factual de estar presente, dar a notícia quente, né? Como a gente fala no jornalismo, né? Não deixar ela esfriar, porque a concorrência tá aí, né? A gente sempre tá querendo dar na frente do outro, né? A amizade com os policiais, com delegados, bombeiro. Todo mundo que você imaginar de polícia, desde... É verdade. Bom, vamos continuar nossa conversa com a Alane. Alane, aí depois desse trainee com a sua mãe, com seu pai, já fazendo esse factual, vem a faculdade, né? Que dá todo esse apoio, todo esse molde pra gente. E depois da faculdade, quais foram os passos? Quais foram os passos? Eu saí do SBT antes de concluir a faculdade. Foi justamente isso. Eu fiquei 2 anos no SBT, 1 ano de estágio, 1 ano efetivado. E aí eu fui pra assessoria de imprensa, de uma dupla sertaneja, também baseado sempre em Rita Mota, não sei se você lembra. Nossa! Grande Rita Mota, Araraquara, quem não conhece a Rita Mota, né? Aí eu fui me aventurar na assessoria de imprensa, mas o jornalista desde aquela época era mais ou menos assim, faz de tudo. Sim. Então eu vendia, eu participava dos shows, eu fazia vendas e fazia também assessoria no show, fazia assessoria também no pós, sabe assim, camarim, fazia tudo. E aí junto com isso, depois de um tempo, a minha mãe faleceu, né? E a gente viajava muito. E aí eu fui pra Record em Bauru, fiquei por lá 9 anos e meio, quase 10 anos. Trabalhou com a Jaque, que já passou aqui na Rádio Cultura também, no grupo, sempre fez o Jornal Democrático. A Jaque é maravilhosa. Demais. A Jaque é uma profissional excelente, trabalhei com a Jaque na produção e depois a Jaque virou minha chefe, né? Ela virou editora-chefe do Balanço Geral. Um jornal de 3 horas. Quando eu tenho que fechar aqui o jornal do SBT de meia hora, eu quase surto. Mas a Jaque... 3 horas, né? 3 horas. É muito tempo. É que o pessoal tem muita gente que não sabe como funciona, mas fechar um jornal, colocar no ar, né? Coletar todas as informações que você precisa para que ele esteja completo. E a Jaque, ela assiste todos os materiais, tá? No jornal de 3 horas vão pelo menos umas 2 ou 3 matérias. Tanto de esporte, programação completa. A Jaque, ela é assim... Todas as editoras fazem isso, mas é que a Jaque, ela tem uma minuciosidade assim, ela assiste todas. Daí ela fala com todos os... Pelo menos na Record, acho que tem 3 ou 4 entradas ao vivo. Fala com todo mundo. A Jaque é um exemplo, assim, eu tiro... E sem perder aquele olhar sereno, porque ela não fica nervosa. Não fica nervosa, né? Porque ela é calma. O celularzinho do relógio lá, o contagem do coração vai a 1000. Mas ela tá lá, parece que não aconteceu nada. E o mundo caindo. É porque o ao vivo... Bom, você faz o ao vivo todo dia. Você sabe que o ao vivo, ele é... Eu não consigo ter essa paz da Jaque. Eu sou uma pessoa assim mais... coração, mais desesperada, já que é mais... Ela se segura, ela é mais cabeça. Mas você sabe, eu não sei se isso é um conforto pra nós, mas sempre dá certo. Não é? A gente faz dar certo de um jeito. Sim. Porque às vezes tá na nossa cabeça que quer ser enquadrado. Mas pro público, às vezes você colocar ele meio oval, não vai fazer tanta diferença e até vai ficar melhor, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo. Exatamente. E a gente segue. Mas assim, aprendi muito com ela lá na Record, trabalhamos juntos por um bom tempo. Em Bauru, isso, Em Bauru. Aí formei minha família lá, o Murilo é daqui de Jaú, conheci ele aqui. Mas como eu morava lá, a gente casou e fomos morar lá, né? Eu já morava, só ele que veio. Tive meu filho lá, o Heitor, né? Alane, nessa época da Record, porque são quase 10 anos, né? Você assistiu muita coisa, viu muita coisa, trabalhou com a Tânia Guerra. Trabalhei. Eu vou abrir essa história da Tânia Guerra, porque é muito legal e eu já contei esses dias pra alguém. Eu também sempre fuçado, querendo fazer jornalismo e tal, sempre quis, nunca pensei em outra coisa. Na época era TV Modelo, e eu lembro de ler o nomezinho que passa aqui no GC, o nome que a gente coloca embaixo quando começa o programa, Tânia Guerra. Isso foi uma coisa que me marcou tanto, tem dela e tem de uma outra produtora que hoje está na TV Tem também, acho que é a Gley Biancão. Então são 2 nomes que eu nunca mais esqueci. Olha que coisa, A né? Gley é a esposa do Jarbas, que também trabalhou comigo na Record. Eu só trabalhei com pessoas sensacionais, assim. E com a Tânia, com o Jarbas. Então são 2 nomes. E quando eu fui cobrir férias da SBT aqui em Jaú, numa conversa me dando de manhã, ela falou, eu trabalhei com ela. Falou, vou ligar pra ela agora. Ligou, a Tânia nos atendeu por videochamada, nós conversamos, batemos um papo.
Eu acho muito legal, porque aí você pega a pessoa como referência, Sim. né? Eu lembro que ela falou assim, ó, então eu sou a culpada de você ter se tornado jornalista, né? Mas é uma coisa muito legal, porque isso ficou na minha memória, ficou na minha cabeça. Eu lembro disso, dela sentada, apresentando no jornal. A Tânia, é aquilo que a gente tava falando, viu? Na frente das câmeras, que tanto é que ela pediu pra sair, então ela ficou mais na edição. Mas a Tânia na frente das câmeras, você não disse que a Tânia quer. Porque a Tânia gosta de uma cervejinha, a Tânia é... Nossa, povão. Sensacional, povão. Como todo jornalista, porque eu acho que todo jornalista gosta de uma cervejinha, né? Eu acho que é a forma que a gente tem que extravasar. Sim, sim. Mas ela na frente da câmera é postura. É aquela camisa social, profissional. Né, e aí, a hora que desliga, eu falo, gente, nem parece. Nem que tava relaxou. Agora. Falei com ela essa semana ainda, que ela agora não tá mais, né, na TV, mas a gente fala todo dia, também não tô em Bauru, então a gente tenta manter a amizade do jeito que dá, né? O mais próximo. E o bom que a internet deixa a gente fazer isso, né? Sim. Dessa possibilidade. E liguei por vídeo, igual aquele dia. Sempre. É que tem coisas que às vezes é só por vídeo. Alane, nessa sua parte aí de Record, nesse seu tempo de Record, nessa sua trajetória, eu queria que você me falasse uma história que te marcou. Tem? Nossa, você sabe que tem. Tem uma que é de um menino, ele chama Pedrinho. Infelizmente, eu acredito que ele tenha falecido. Ele tinha uma doença epiderme bolhosa. Só não lembro se a primeira palavra era essa. E um professor adaptou para ele queria jogar ping-pong, tênis de mesa na escola, adaptou uma raquete para ele, porque ele não tinha a mãozinha, sabe? Sim. Encaixou para ele, fez uma raquete com, sabe cano, PVC? Aí adaptou, fez todo um almofadado assim para ele conseguir colocar. O professor faleceu também, se eu não me engano, mas foi uma ocorrência, acho que acidente, alguma coisa assim. Tanto é que recentemente o JC noticiou, várias pessoas noticiaram, mas essa matéria me pegou bastante porque um professor se sensibilizou com o aluno e como a gente vê a educação, né, a minha formação, tanto os professores quanto as pessoas que eu cruzei pelo caminho, você, né, tanta gente que a gente conhece, é tudo baseado nisso, na sociedade, né, nas relações que a gente tem. Então, assim, essa matéria me marcou, foi uma matéria com muitos acessos mesmo, assim, foram mais de, 2 milhões de acessos, e o Alexandre Colim, maravilhoso, Sim. que fez essa matéria, que conduziu, né? Eu só pautei e aí o repórter vai até o local, né? Eu faço produção de jornalismo. Então, foi uma matéria maravilhosa, com muito sentimento. A escola inteira parou para ver a gravação. Todo mundo aplaudiu, todo mundo chorou, os professores. E, assim, é uma coisa que não sai da minha cabeça, porque quando a gente vê alguém se mobilizar e parar o tempo que tem, o professor fazia durante as aulas, sabe? Fazia em casa e pesquisava, se dedicou. Encaixou a raquete com... com parafuso, tentou fazer alguma coisa móvel. Nossa, foi muito legal essa matéria. Mas você sabe que eu acho legal essa questão do professor ter se sensibilizado, mas é legal nós, como profissionais, também olhar e ver que a gente consegue acessar as pessoas de alguma forma. Ontem o Márcio me falou uma coisa que ele falou que escutou e ele me passou e isso me ficou na minha cabeça, que assim, nós jornalistas, nós temos que despertar alguma coisa em alguém. Sim. Ou raiva, ou amor. E eu falo, quando histórias dessas são bem-sucedidas, né, tem finais felizes, eu acho que é que a gente conseguiu tocar a pessoa, né? Nós conseguimos chegar onde era não só o mesmo, né? Então, eu acho que tem... no percentual de culpa, da boa culpa, todo mundo carrega um pedaço aí, né? Eu digo que realmente é isso, o jornalista, ele conta histórias. Então, por exemplo, um jornalista, é aquilo que a gente falou, adora uma cervejinha, adora uma risada, adora uma conversa. Então, por exemplo, na minha época de Bauru, eu não tinha carro. Eu andava de ônibus pra cima e pra baixo, eu conseguia ouvir pequenas histórias e contar essas pequenas histórias. Os perrengues, né? Porque o pessoal que acha que jornalista Não, na pandemia também, nossa, misericórdia. Mas assim... Acho que jornalista tem vida boa, né? Não, acha que... Não é. E assim, por exemplo, andando de ônibus em Bauru, eu contei a história de uma menina, que eu não vou nem arriscar lembrar o nome dela, mas ela vendia trufa dentro do ônibus e aí ela se vestia cada dia de um personagem. Tinha 2 filhos pra criar. E assim, eu olhei e falei, moça, posso pegar seu telefone? E aí meu marido nunca acredita, né? Que você vai pedir o telefone da pessoa, de novo você vai fazer isso. E assim, é a oportunidade. Você viu ali pra você contar a história de alguém.
Então, assim, ela se vestia de chapeuzinho vermelho, e depois ela se vestia de Branca de Neve. E ela, todo dia no ônibus, ela se vestia de um personagem para conseguir atingir o público dela. E nós, jornalistas, também, nós usamos desse do bom oportunismo para poder levar boas histórias também, né? E isso faz parte também da nossa profissão, né? E essa forma de falar, e que bom que existem esses personagens pra gente, né? Senão seria tudo meio em vão. E isso é de ser amado e de ser odiado também. Sim. Porque aí, como eu gosto de policial, na porta do plantão é só ódio que rola pra cima da gente. Você não vai filmar! Você não vai filmar. Você nunca depois da rua a pessoa também achou ruim. Eu lembro que eu fiz um plantão policial uma vez na rádio, desci quando a gente tinha um bando de gente que eu falei o nome, ficaram bravos, ainda conseguiram contornar. Menina, eu vou te contar uma história que eu acho que ninguém... Juro pra você que ninguém sabe. Essa ninguém sabe. Boa. Ó, exclusiva, hein? Ó, exclusiva aí. Eu tava no plantão um dia, eu tinha um ex-namorado, mas na época do Fala Cidade, faz muito tempo. Não namorava meu marido, nem nada. Mas eu tava lá um dia e aí precisava fazer o policial na porta ali do plantão em Jaú. Quando o policial abriu o chiqueirinho, era um ex meu. É que eu não via fazia... Nossa. Eu falei, meu Deus, e agora? Filmo, não filmo, viro de costa, o que eu faço? Falei, tô aqui. Finge um desmaio qualquer. O que eu faço? Filmei, colocamos no jornal, no Fala Cidade. E foi, porque não tinha o que fazer. Não tem. Não tinha pra onde eu correr ali. Eu encontrava muito, quando eu trabalhava na delegacia aqui, ou fazendo plantão, quando alguém ia também, a molecada aqui, muito pessoal da rua, quem ia na casa da criança com a minha mãe, então todo mundo chamava. Manda um salve, manda um salve, manda um salve. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem. Jornalista ao mesmo tempo é conhecido, né? Fazer o quê? Tem que encarar, vai. Bom, vamos continuar o nosso assunto e agora eu quero chegar no SBT, onde a Alane trabalha atualmente. Alane, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é a vida do produtor, que você contasse qual é a sua rotina, para o pessoal saber que a vida de jornalista não é fácil. Não é fácil. Ó, o programa, ele começa às 7 da manhã. Mas o primeiro jornal, né? O primeiro jornal, é isso. Aí, por exemplo, o Paulo, a Jor, eles chegam 6h30, eu chego às 5h30. Eu chego às 5h30 porque se tem alguma ocorrência, alguma notícia factual de operação da Polícia Civil, operação da Polícia Federal, operação da Polícia Militar, eu tenho que estar lá. Já dorme pensando um pouquinho, né? Não, se dormisse ainda, né? Porque a gente vai deitar o quê? Meia-noite, 1h da manhã, porque você... Acorda 4h30. E a olhadinha de sempre, né? Não, e mensagem no celular, todo mundo tem nosso celular. Exatamente. Então, é mensagem o tempo inteiro. E isso também é um probleminha, às vezes, que você fala, eu vou trocar de número, eu vou ter 2 números. Mas a gente não faz isso. Não consegue. Porque você acaba fazendo uma junção dos dois novamente. Você junta tudo no só. Junta tudo. E aí, então, eu acordo 5h30, faço, então, o jornal junto com a Jor, junto com o Paulo, das 7 horas da manhã, o Orlando e o Alessandro, das 7 horas da manhã. O jornal tem meia horinha. Pessoal, esse pessoal aí que ela tá falando é o pessoal que vai chegando. Isso. Ela às 5, o pessoal às 6, o outro pessoal às 7. Isso. É meio escalacionado, né? Isso, para conseguir ficar todo mundo dentro do horário da programação. Mas é assim, na minha parte eu sempre faço policial, então eu pego as notícias que foram destaque na madrugada, né? Quando é final de semana, às vezes o que tem mais relevância eu coloco primeiro. Então no Jornal da Manhã eu uso mais ou menos umas 3 ou 4 notas policiais, né? Corpo encontrado, esse tipo de coisa. Aquelas coisas que chamam legais, atenção no policial, né? Duro é acordar de manhã e já ter que o seu café da manhã ser esse banquete de tragédia, né? Na verdade. Assim, eu Mas faz parte, né? Eu acostumei. Eu tenho amigos que dizem, nossa, eu só penso em tragédia. É que eu só vivo tragédia também. Sim. Então, assim, meu celular nunca tá sem bateria, porque se quiser nem falar pode. Comigo, nem dá. Se quiser falar comigo, tá ali. Se não atender, porque eu não quis. Né? Mas tá ali. Então, depois que o jornal acaba das 7h30, né? Das 7 às 7h30, a gente já começa a produzir o jornal das 11h40. Então é um pouquinho mais trash, mais hard, porque daí tem esporte, aí tem política, tem cafezinho. Que ele é mais completo, né? Isso, participação popular, aí tem quadro animal, então aí é mais corrido. E aí, nesse momento, é que a gente consegue também, por exemplo, alguma operação que finalizou da manhã, a gente vai até o plantão, consegue fazer um rescaldo com o delegado. Às vezes tem que sair correndo para filmar um lugar, porque às vezes o repórter tá num lugar, não consegue chegar no outro, então quem tá na produção tem que acabar fazendo. Tem que ir. Tem jeito, né? Bem o jornalista faz tudo um pouco, né? Essa questão filma, entrevista, edita. Faz também porque gosta. Né? Então, eu ia falar agora, porque é meio xereta, quer estar em tudo. Quer estar em tudo também. Mas não deixa que eu faço. Acaba vendo, tá nem de interesse, a pessoa tá lá editando, não é melhor colocar aquela ali, aquela eu acho melhor essa daqui. É bem isso. O meu amigo Mauro ali pode falar por mim, porque quando ele fez o joinha. Ele fez o joinha. Eu sempre tô ali em cima. Ô, Mauro, foi ela que me ensinou, viu? Então
Então é com ela o negócio. Gente, trabalhei com a Alex. Ai, que diversão, que alegria. Bom, ela contou como é o trabalho dela, né? Eu vou contar a minha experiência com ela antes, mas tem uma pessoa que trabalhou com ela que deixou um recado. Roda aí. Meu Deus. Oi, Alane, querida. Tô aqui para dizer que eu admiro demais você. Eu amei, né, trabalhar com você, nos aproximamos mais, nos tornamos amigas. Agora, né, estamos um pouquinho distantes, mas o carinho que eu tenho por você é imenso. A gente já se conhecia, né, mas nunca tínhamos trocado aí experiências, compartilhamentos, vivências. Então, isso foi muito, muito bom para mim. Consegui te conhecer um pouquinho na sua real essência. E te admiro por isso, por você ser uma pessoa autêntica, única, por você não ter medo, né, de ser quem você é. E você é uma mulher de fibra que inspira demais. Quero te agradecer, né, pelos conselhos, pelos puxões de orelha e dizer que eu tô doida pra te abraçar, viu? Eu sei que você gosta. Um beijo, viu? Amo você. Meu Deus, que maravilha, adorei. Ai, Você viu? Essa, quem não conhece, é a Mayara Luna, que foi repórter do SBT, hoje tá na TV Unesp, trabalhou com a gente. Gente, Alex, adorei, que Gostou? alegria. Me senti aqui no arquivo confidencial. Calma, eu falei pra ela que, como nós estamos gravando o programa agora, eu falei pra ela, se você quiser assistir ele completo, que eu falei, pode ter surpresas na edição, você não sabe, Sim, na sexta-feira, né? Então, ela vai ter que assistir, na verdade, né? Lógico. Queria que você falasse um pouco dessa amizade. Má, um beijo, obrigado. A Mayara é minha entrevistada do programa de Natal, tá? Pronto, já contei pra vocês. Ai, que alegria, que gostoso. Vem pra cá também. A Mayara é um ser humano, assim, de luz. A Mayara eu conheci Demais. um pouco porque ela estudou com meu marido. Meu marido também fez jornalismo. E aí a gente se conheceu no meu casamento, um pouco no casamento das pessoas que faziam faculdade com eles, né? E aí a gente estreitou a amizade mesmo aqui no SBT. Mas ela é um ser humano nota 1000. Até ela falou do abraço, gente. Eu vou explicar. Eu não gosto de contato. Eu não gosto de abraço, não gosto de beijo. Eu não gosto, Tem sabe? essa. Assim, não gosto, não acho legal. E aí ela vinha dar um abraço. E ela é toda fofinha, vocês Toda podem fofa, ver. é. E toda fofinha. E às vezes, por exemplo, no Factual, Mayara, vai logo. E no calor da emoção, a gente grita, xinga, mas depois volta. Tem Mayara, essa questão da patadinha. a Mayara não voltava assim, sabe? Ela ficava, pra que ser assim? E depois a gente também começa a se observar, né? Sim. Porque a profissão também deixa a gente um pouco mais rude, mais grosso, mais... Mas é que é o hard do dia a dia, né? É a pegada do dia a dia, né? Mas Sem assim, pensar. tem hora que não precisa também. A gente se acostumou também com umas coisas que eu te falo que, sabe, assim, são desnecessárias às vezes, né? E aí com ela, eu tentava colocar o pezinho no chão. Eu falava, não vou, vai. Mayara, onde você tá? É que tem a outra pauta agora, daqui 10 minutos. Aí eu tentava. Você tem que se deslocar pra lá. Você tem que chegar em 3 minutos. Você tem 2 segundos. Tem que voar de um lugar pro outro. Mas Porque a geralmente Mayara- é complicado, né, também, né? Ter esse deslocamento também Sim. de quem é repórter, né? De um lugar pro outro. Porque aquilo, o produtor também é um pouco de chefe de reportagem. É um pouco de, sabe, tem que saber o deslocamento, tem que saber Sim. colocar um endereço ali no Google Maps e ver quanto tempo vai dar o trajeto pra não dar problema no pro ao vivo. Sim. Mas assim, a Mayara é uma pessoa sensacional, de verdade. Ela. E Não ela tô é mentindo, ótima, né? não tô. Vou apagar a câmera aqui e vou falar mal, porque não tem como, gente. Ela vocês é viram. ótima. A Mayara Ela é ótima é mesmo. maravilhosa. Além dela ser meiguíssima, ela é um ser humano ímpar, na verdade. Sim. Com coração super. E tá solteira, E gente. tá solteira. Inteligente. Sempre querendo um grande amor. Quer casar. Quer casar. A Mayara é maravilhosa, gente. Vou deixar pra ela falar essas coisas quando ela vir pra cá, né? Natal, vai quem sabe, né? Bom, prefere pouco frente das câmeras, quase nunca? Eu não gosto. Não? Assim, ó, eu gosto de aparecer no sentido literal da palavra. Eu sou um pavão. Mas o falar... Mas o falar, assim, no jornalismo factual ali, não gosto. Então eu faço entrevistinha com o policial, só sai a minha voz às vezes, né? Não falo De vez em quando aparece algumas coisas. Mas eu não gosto. Eu gosto assim, ó, com meus amigos, conversando, Que é falando da mais fácil. vida. Poderia Eu acho que eu tô tomar em casa. 2 cervejas. Isso! Daí eu solto algumas coisas que não poderiam ter falado. Ah, mas aqui pode tudo. Na sexta, o programa é de tudo e mais um pouco. Pode tudo aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem o projeto EcoAf, Tem. né? Queria que você explicasse o que é o projeto EcoAf, para as pessoas também em casa entenderem. E também quem quiser participar, tá ajudando, tá colaborando, tá patrocinando. Sim. O Ecoafro, ele nasceu, assim, quando eu voltei para Jaú, né, saí de Bauru, eu senti a necessidade de aproximar
os empreendedores aqui de Jaú negros, né? Aqui de Jaú não, que nós estamos em 2 córregos. Sim. Mas em Jaú. Nós somos tudo uma cidade co-irmã, Sim, nós somos todo mundo ligado. Mas assim, eu senti a necessidade de... Eu não sabia que em Jaú tinham tantos coletivos quanto tem, assim, quanto eu conheci agora atualmente. Mas aí eu comecei a fazer parte da Comissão de Empreendedorismo, a Comissão de Igualdade Racial. Comecei a conhecer mais a Secretaria de Igualdade Racial, né? E aí eu fui me inteirando da situação. Então eu fiz alguns eventos, acho que foram durante 6 meses, com os principais personagens assim, de Jaú que eu achei que mereciam destaque. Nós temos lá a Tianinha, né, que é uma cozinheira. Aí a gente tem o Marcial, que é da capoeira. Então eu fui fazendo homenagens para essas pessoas. Tem o Ivo Manuel, que é advogado. Então eu fui tentando fazer eventos que todos fossem conhecendo um pouquinho da história do povo preto. O primeiro evento foi sensacional, o Senac me abriu portas, lotou, até a moça que trabalha lá falou, nossa, nenhum primeiro evento foi assim, nenhum teve casa lotada, casa cheia. Então a ideia realmente, quando eu criei o Eco Afro, foi de aproximar, ecoar as vozes dessas pessoas, né, dessa população, de empreendedores de Jaú. Eu até então não empreendia, né, mas eu queria, como jornalista, aquilo que eu falei, queria, né, fazer essa ponte. Abrir a porta, né? Deixar portas abertas, né? Isso. Porque é o que você fala mesmo. Muita gente, talvez, nem conhece, nem sabe quem são essas pessoas. E muita gente, por exemplo, a Tianinha, que é um buffet super conceituado hoje em A Tianinha foi a minha motivação, porque assim, eu comentei também em outras situações, não tinha uma linha no Google sobre ela. Nada. E aí, quando eu fui entrevistá-la, homenageá-la, né? Falei um pouquinho da história dela, descobri a história do filho dela, do marido dela. O filho dela é DJ, cara. Sim. O marido dela fazia parte, um dos responsáveis em Jaú, tinha Aristocrata, um clube de negros. Clube de aristocratas. Isso. Aristocratas. Então o marido dela fazia parte. E aí conheci a outra filha dela, Luana. Conheci também a outra filha dela, Soraya, que é também chefe de cozinha. Então, assim... Você foi desdobrando a história dela aos poucos. E são várias pessoas interessantíssimas, assim, que se as pessoas pararem pra conversar... A Soraya acabou de lançar um livro, sabe? Chama Pequena Lara, se eu não me engano. Vai ter um custo aí irrisório de R$ 25,99, se eu não me engano. Mas, assim, que é uma pessoa... preço que cabe no bolso de todo mundo. Então, assim, nossa, tem 1000 pessoas ali pra se conhecer. Tem a dentista que eu não conhecia também, assim, só de vista, em Jaú, que é a doutora Denise. Então, assim, a filha dela chama Ayana. É um nome africano também, perdão. Africano. Então, assim, você vai conhecendo as pessoas e as histórias, os nomes dos filhos e os filhos e vai vendo que tem um lugar ao sol, sabe assim? A sombra, né? Porque no sol... no sol, nesse calor. Mas eu falo assim, o negro que empreende, ele tem sempre um amigo empreendedor. Sim. Então você sempre vai ter um para contar a história, né? Para passar pra frente isso. Né? Eu conheci o Sócrates também, que... Eu vou falando nomes assim, a gente já evidencia essas pessoas, tá? Sim, claro. Mas, assim, aproveitando essa semana, isso. que é uma semana importantíssima. Mas o Sócrates, ele vem de consórcio lá em Jaú, tem 2 filhos. E ele falou que ele começou a empreender do nada, assim, porque ninguém acreditava nele. Então ele falou, se eu não acreditar em mim, não vai dar, não vou conseguir. E tá se dando bem, sabe? Então, assim, são pessoas que... Aquilo que eu falo sempre, falei no começo... são essas pessoas que valem a pena, sabe? Você contar a história, você viver, não olhar para aquilo que não faz parte da nossa rotina, não faz parte da nossa idealização, da nossa ética, do nosso caráter. Fez parte da nossa história, da nossa pavimentação, mas o que interessa para nós é da estrutura para cima agora, né? Isso mesmo. Então a gente vai ficar batendo sempre no mesmo assunto e não vai mudar nada. E o importante, o interesse nosso como comunicador ou como qualquer outra área que nós tivermos à frente é mostrar o quê? Depois disso, o que nós fizemos? O que foi a diferença? Onde nós estamos mexendo? Qual que é a nossa diferença? Que nós vamos deixar para as próximas gerações para pensarem da mesma forma? Daqui para frente, como que vai ser, né? E dia 20 agora também vai ter um evento lá em Jaú, premiando os negros de destaque da cidade pela comissão da OAB. Então teve votação na internet, sabe? Um evento legal, que vai ter até pagode, tudo de graça. Então, assim... Essas pessoas, elas me ajudaram muito no meu retorno para Jaú, porque elas me acolheram, sabe? Eu fiz parte de um grupo muito legal da comissão da OAB que ainda melhorou, né? Potencializou o Eco Afro. Essas pessoas participavam de todos os eventos, então eu sempre tinha um público fiel ali, sabe? Então me fez acreditar. O Eco tomou um tempo muito legal, então eu dei uma paradinha nele um pouquinho. A página continuo compartilhando ações aí das pessoas, né? Das secretarias e tal, das comissões. Mas é que, como eu fazia parte da Comissão da Igualdade, da Comissão do Empreendedorismo, e aí eu tinha meu filho, aí eram eventos, dois eventos na semana. É muita coisa. Mais o final de semana, mais o trabalho.
E aí eu fui não dando conta, então eu tirei o pé um pouco, né? Aí eu voltei ao centro, que sempre foi depois da maternidade, a maternidade, o meu filho. Então, aí eu dei uma paradinha, mas eu sempre tento ajudar essas pessoas, né? Colocar elas em destaque. Claro, isso é importante. E o próximo evento nos convide que nós vamos cobrir com certeza. Oh, obrigada. Bom, já que ela deu a deixa, coloca uma foto aí pra mim, por favor. Meu Deus do céu, do quê? Porque nós falamos da Maiara, que é amiga do Murilo. E olha quem vai aparecer aí na nossa tela, a família, vai aparecer aí, ó. Queria que você falasse um pouquinho apresentasse quem são esses homens da sua vida, que você falasse um pouquinho deles pra gente. São os homens da minha vida mesmo. O Heitor, meu filhinho, 2 anos e 5 meses, 6 meses, né? Vai fazer dia 18. Agora tá naquela fase dos 2 anos que meio birrentinha. Mas ele é uma alegria da casa, alegria da família, neto único por enquanto, né? Ah lá. Então, sobrinho olha único. Olha a cara do sujeito. Ele é muito E ele é toda essa carinha aí mesmo, viu, gente? É. Quem conhece o Heitor sabe. Não, mas agora ele tá assim, menino. Você chega no lugar e fala, fala oi. Não quero falar oi. Ah, então. Mas então, é que ele tem pouquíssima personalidade, sabe? Então ele é meu fofinho. Ele é uma criança de quase pouca personalidade. Você falou que você conheceu o Murilo lá em Bauru. Conta como que foi isso. Não, eu conheci em Jaú, menino. Em Jaú? Em Jaú. Ele é de Jaú. Ele é daqui de Jaú, mas eu conheci ele em Jaú também, mas não dentro da profissão. Eu conheci numa baladinha, né? Pedi pra uma amiga apresentar. Essa festa de um ano foi um arraso. Eu acertei nessa festa. Acertou. E aí o Murilo... Linda, por sinal. O Murilo é muito bonzinho, assim. O Murilo é um parceiro e tanto, de verdade. O Murilo, eu chego, o almoço tá pronto. É o contraponto, né? O Murilo... Enquanto a mulher é um turbilhão... Essa é a Amanda, ela é maravilhosa também. Eu vou falar pra você convidá-la. Ela tem 2 filhos adotados. Ótimo. Amanda, vem conversar com a gente, contar a sua história. Hein? Ela foi nossa assessora na festa. Ela é maravilhosa, a história dela. O marido dela, Luciano, ele também é negro, ele era jogador, machucou... Todo mundo fala isso, né? Jogador machucou o joelho. Olha, eu já esqueci do meu marido, mas eu volto. Volta. Ele machucou o joelho, ele tem uma história e tanto também, jogava fora do país. É bem legal a historinha dele. Mas o Murilo é uma pessoa sensacional. Ele completa, assim, a nossa vida, nosso dia a dia, porque é um paizão, todo mundo sabe. Fica acordado na madrugada, me ajuda com tudo, trocar fralda, dar banho... Tudo. Agora a gente conseguiu achar uma natação que é à noite, então é ele que entra na piscina, não sou eu mais. É um então, paizão mesmo. Um paizão. Murilo, aproveita o filhão, né? Ele trabalha home office, então ele consegue ficar com o Heitor de manhã. Então assim, eu não precisei colocar ainda o Heitor na escolinha, ele tem quase 3 anos e nunca foi na escolinha, ele conseguiu ficar no convívio com a família. Temos a pretensão da família Não aumentar? temos pretensão de nada. Não temos. Ah lá, temos Murilão, a pretensão de perder o pezinho da primeira gestação, né? E da única. Então, não temos. então vai ficar esses são os homens da vida da Alane aí. Gente, o Murilo, lá, ó. Murilo a família que linda aguentou a família, meu surto fazendo a festa. Eu vou te contar uma história também, porque assim, o Heitor, ele, na verdade, eu tinha um diagnóstico de infertilidade. Eu tinha 4 miomas e um dos miomas estava prejudicando bastante meu útero, né? Então, a probabilidade de você ser mãe era mínima, eu teria que fazer por exemplo, eu descobri isso no começo do ano, né? Eu já sabia que eu tinha miomas, mas foi no começo do ano que eu fiz uma biópsia e descobri que estava bem sério, os miomas do meu útero. E aí, o médico falou assim, olha, para você engravidar, vamos fazer o seguinte, você vem no final do ano, a gente faz umas injeções de hormônio, você faz um tratamento, e aí a gente vê o que vai dar. Se não der certo, a gente tenta fazer outros métodos in vitro, né, tal. Amiga, eu não precisei esperar o final do ano. Lá, olha, chegou no final do ano, o presente já estava pronto. Mas eu te juro, eu cheguei no consultório do médico, eu falei, eu tô grávida, eu não sei o que aconteceu, eu tô grávida. Tipo, não sei o que aconteceu, porque eu não podia engravidar. E aí ele pegava no meu braço, ainda bem que meu marido foi junto, ele falou, como que você tá grávida? Vamos ver se tá tudo certinho e tal, mas como que você tá grávida? Não tinha como, não tinha. Eu fiz um exame muito agressivo, se algumas mulheres fizeram, acho que podem relatar também, joga iodo no útero, é horrível, foi horrível. É bem invasivo. E aí, constatou realmente que eu não podia ter filho e o Heitor veio. Tá aí o Heitor, de 1 ano e quanto? É linda. Dá 2 anos e 5 meses, 6. 2 anos e 5 meses, espertíssimo. Olha lá, a familhona, os amigos. Sim, essa daí ajuda a Imaginar-te, Ela é maravilhosa também, pode convidar. Vou convidar. Eu vou. Todo mundo que ela tá falando, eu vou aproveitar e vou trazer. Não, tem isso. E vou trazer pra cá, viu? Pra depois entrevistar também.
Bom, e tem o paizão, né? Que é vereador lá de Jaú e também é sensei. Isso, professor de judô. Professor de judô. Você sabe que... Eu falo pra Lana que as nossas histórias vão se encontrando porque eu aprendi judô também aqui em Dois Cós com o pai dela. Era o Ivo e o Ercílio. Isso. Eu falei pro Ivo esses dias que eu fui lá na PAI. E o Ercílio, eu não consegui encontrá-lo mais, mas todos os dias que eu encontrava a Lani, eu sempre lembrava, porque foi ele que foi meu sensei, foi ele que me ensinou aí o judô, e eu não esqueço nunca dessas memórias afetivas. O Ivo é meu padrinho de batismo, né? É? Você sabe, Ah lá, ó. Ele ganhou também de advogado, melhor advogado de Jaú, viu? Lá na votação da Comissão da OAB. Tem uma galerona boa em Jaú pra vir pra cá. Tem. Queria que você falasse aí um pouquinho do paizão e das irmãs, né? Sim. São duas, né? Tenho duas irmãs, isso, a Adriele, de 35, e a Alexia, de 21. As duas são maravilhosas, assim, irmão, a gente, né, briga, xinga. Ali são todas mulheres, né? É uma mulherada ali, né? A minha irmã mais velha, ela é madrinha do Heitor, então, assim, ela é uma pessoa muito religiosa, eu confio muito nela. A minha irmã mais nova... Não foi pra ela que você contou que você estava grávida e você pediu silêncio? Foi pra ela também, foi pra ela e pra minha irmã mais nova, que daí eu vim pra Jaú, né, porque eu tava em Bauru. Que falou que era silêncio, que não era pra contar ainda, né? Então você dividiu com ela a gravidez do Heitor, né? Sim, e aí elas seguraram, nem pro meu pai tinha contado, que daí eu queria contar pessoalmente, comprar uns negocinhos. E elas seguraram. E as irmãs é meio parceira, é meio cúmplice. Com certeza. Mas assim, as duas, a Alexia é meu coraçãozinho fora do peito. Foi com a Alexia um pouquinho que eu aprendi a ser mãe, né? Porque minha mãe faleceu, ela era muito nova, ela tinha 11 anos. Então, assim, a gente ficou muito juntas, muito mesmo. Vocês eram meio que o espelho dela, né? Isso, aí eu precisei ir embora pra Bauru, mas assim, eu voltava todo final de semana e a gente ficava junto. E aí ela foi crescendo, agora é uma mulher maravilhosa, assim, linda. Mas a gente se fortaleceu depois disso, depois de ter perdido minha mãe, né? Foi enriquecedor no quesito união entre irmãs, tá? E meu pai também, meu pai sofreu um pouquinho, né, coitadinho, mas tá tudo certo também. Tudo forte, se reencontrou. Forte como sempre né? Como sempre foi. Meu pai é uma pessoa também bem tranquila, bem de boa, pra tirar ele do sério é bem difícil. Mas quando ele tá baqueadinho, dá pra você perceber na carinha dele. Você falou da mamãe, a mãe tá morando com Deus, foi embora, não tá mais aqui presente fisicamente, mas tá na nossa memória. Qual que foi o que você guarda dela hoje, que você olha hoje no Heitor e fala assim, ó, eu tô conseguindo repassar, eu sei que eu sou uma boa mãe porque o que eu aprendi eu consigo passar pra ele hoje. Você vê que ele tá aprendendo, né? Porque ele tá nessa fase de aprender agora, né? O primeiro é aquele olhar, né? Minha mãe tem um olhar assim, que você sabia que não era pra você se mexer. Então, ele tem, né? Tem um olhar marcante, né? Aí eu faço pra ele faz pra mim, viu? Aí eu falo, fica quieto. Ele fala, não vou ficar quieto. Eu falo, meu Deus do céu. Mas com as outras pessoas ele é bem educadinho. Mas comigo, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas assim, eu dou aquela olhadinha, ele já sabe. Mas eu acredito que ele tenha bastante... Ele é ariano, nasceu 18 de abril, não consegui segurar pra ser taurino. Mas assim, ele é bem determinadinho, apesar da idade, sabe bem o que quer. A gente foi visitar algumas escolas, aí no fim do negócio ali, ele... Ai, eu não quero mais ouvir ela falar, sabe assim? E minha mãe era um pouquinho assim. Tipo, você já vê na cara dela que ela não queria mais ouvir. Que ela não tava mais afim. Não tava mais afim. Então você vê muito no Heitor a sua mãe, então. Assim, essa maneira de... Sabe, ele se faz entender, não tem meias palavras. Mas minha você mãe não é era... assim também? Eu sou, só que eu tenho um pezinho na grosseria, né? Você sabe. Sim. Eu tenho pezinho não, tenho os dois pés na grosseria. Só que não é bonito falar, mas é que é meu jeito. É o jeito. É o jeito, também você vai... Mas aí ela fala assim, depois as pessoas quando aprendem, na verdade, a trabalhar com ela e vê que faz parte da pessoa. Faz parte, ali, é normal. Mas assim, o Heitor, eu acho que minha mãe era um ser humano que agia, primeiro de tudo, com o coração. Ela era policial militar, pra você ter uma noção, e todos os moradores ali que eram mais humildes, né, do nosso bairro, por exemplo, ela comprava Danone pros menininhos que iam em casa, comprava chocolate para outros, sabe? Teve uma vez que o menininho, eu nunca mais esqueço, foi em casa e tinha caixa de bombom. Ela fez, pode levar. E o menino ficou encantado que tinha caixa de bombom, porque na casa dele só comprava um. Sabe, umas coisas que assim, a gente só escuta em novela. Sim. E era a nossa realidade, a gente morava Mas eu acho que pela profissão dela, por ela ser militar, ela chegou a ver muitas coisas assim, né? E o diferencial da minha mãe, assim, é até meio complicado de falar, mas a minha mãe tem um livro em casa sobre dos direitos humanos, sabe? E policial militar, você sabe que é um pouco mais dificinho, assim, nessa área, tal. É um pouco mais, né? Mas talvez essa questão de ser mãe, a parte social,
falasse mais forte. Mais alto, sim. Mas assim, o lado pavão, eu sou toda minha mãe. Eu pensei nisso, acho que hoje ou ontem, não lembro. Eu fiquei com aquela missão de acordar todos os dias e olhar no espelho e lembrar da minha mãe, porque eu sou a cara da minha mãe, eu sou igualzinha. Mesmo. Então assim, eu fiquei, e graças a Deus não tenho remorso nenhum, depois da morte dela, não tenho problema nenhum, a gente fez tudo que podia ter feito. Minha mãe, ela deixou marcas em gel, todo mundo lembra dela. Então eu fico feliz, pelo menos, sabe, por esse registro do sorrisão largo dela, bonito, e do samba dela. Deixou não só marcas em vocês, mas nas pessoas que conviveram, que puderam ter o prazer de conhecê-la, né? Sim, sim. Bom, deixa eu contar uma particularidade. Quando eu recebi o convite para ir pro SBT, lá para cobrir férias, eu cheguei lá, então foi essa moça que me recepcionou, na verdade. Então, eu falo pro pessoal que as coisas que eu sei, hoje o pessoal elogia aqui o jornal, como a gente faz, como é feito. Então, ela tem parte nisso, porque eu aprendi, na verdade, a prática que me ensinou foi a Alane, como escrever, como fazer, quais eram os toques. Porque é muito diferente daquilo que eu estava acostumado. Eu não conhecia a TV, não sabia como fazia. Fazia que já a questão da internet, mas não, é uma leitura completamente diferente. Então, queria agradecer, na verdade, o ensinamento, a paciência. Eu sei que é difícil, mas bom saber que eu posso garantir para você que deu certo, porque estou aplicando aqui, a nossa audiência hoje é muito boa, as pessoas falam muito bem do nosso jornal, então você tem parte disso, dessa fatia, porque você fazendo e entendendo com outras pessoas, e as pessoas explicando, como você bem fez comigo, teve paciência, acho que a gente mostra depois, colocando no ar. Então, não poder deixar de passar aqui sem agradecer. Eu que agradeço, assim, essa mensagem maravilhosa. E assim, acho que a gente não consegue ensinar ninguém, assim, o jornalismo. Você não nasceu com isso. Você é um talento nato, você sabe disso. Eu sempre elogio a sua agilidade de pensamento, a sua rapidez aí. E, de verdade, foi muito bom trabalhar com você. Foi uma alegria trabalhar com você. Foi num ambiente, às vezes, que é hostil, rápido ali, do factual também. De alguns entrevistas que a gente tem com as pessoas, mas você é uma alegria, um brilho. Foi uma delícia sempre te reencontrar na faculdade, te conhecer, te reencontrar agora, estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado de contar a sua história. Amei. Você sabe que ela é tímida, né? Que ela não é muito de conversar, mas espero que você tenha gostado, sinta à vontade, pelo menos. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Obrigado pela presença, Obrigada. viu? E a gente segue com de tudo e mais um pouco. E é claro que o pessoal que vem aqui tem que ir embora com presente. Gente, eu não vou deixar ela ir embora sem presente. Obrigada. Espero que você goste. Eu sei que ela queria experimentar as coisas da Queen Nut. E de quebra levar uma canequinha aí, porque jornalista precisa de um cafezinho toda hora, tá bom? Obrigada. Então, esse foi o nosso programa especial aqui do Dia da Consciência Negra, recebendo nossa querida Alane, jornalista, mãe. Espero que você tenha gostado. Adorei. E nossas portas estão abertas para você voltar quando quiser. Obrigada, amei. Obrigada. Obrigado, viu? Aproveita. Espero que tenha gostado mesmo. Obrigada, viu? Aí você leva, coma com os seus. Sim, perfeito. Adorei. A história do povo negro é uma história de força. Que hoje ela seja vista, ouvida e respeitada. Se os brancos não entenderem que não é um problema nosso, dos negros, que é um problema da sociedade em que vivemos, Sem dúvida. que tivemos um processo de colonização, e esse processo de colonização viu na cor da minha pele um instrumento para que ele pudesse fazer por fortuna e me trataram como animal, não me deram nenhuma oportunidade de coisa nenhuma, e hoje eles querem me cobrar de que eu seja. Então, para eles acham que nós não somos inteligentes, nós somos mais inteligentes do que eles, porque conseguimos passar por esse caminho terrível que é o processo escravocrata, e ainda estamos aqui. E defendendo o quê? Paz, alegria, harmonia, nesse Brasil plural que nós temos, lindo, maravilhoso. A sua bisavó foi escravizada, não foi? Foi, e me contou. Te contou, você tem essa história. Eu tenho essa história pequena lá, pequenininha. Por isso que eu disse, tem coisas que as pessoas não sabem. E eu via minha mãe perguntando por que elas não apanhavam nem nada. Elas não apanhavam por quê? Sabe o que elas diziam? Nós somos bonitas.
era objeto sexual do senhorzinho. Era aquela que alimentava o filho do senhorzinho. Foi com elas que eu aprendi a história da manga. Que manga não tinha nada de fazer mal. Que não podia... Comer manga com leite. É para poder ela não dar o leite. Ela dava era manga para os filhos que tinham. Porque o leite tinha que ser... Porque o leite tinha que ser para dar para o filho do senhorzinho. Consciência é reconhecer o passado, entender o presente e construir um futuro onde todos possam existir com dignidade. E agora, seguimos o programa com mais uma conversa importante. Raul César recebe o engenheiro agrônomo Luiz Adarlan, trazendo uma visão técnica e humana sobre o campo, sobre comunidade e sobre as relações que atravessam o trabalho rural. Hoje recebemos aqui um engenheiro agrônomo formado pela Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel de Bandeirantes, lá no Paraná. Ele é especialista em manejo de solo, muito conhecido aqui em Dois Córregos, né? De família mais do que conhecida, tudo isso a gente vai no decorrer do programa falar. Então seja bem-vindo, receba o carinho de todo o nosso público, Luiz Adarlan Raimundo, o Tingo, eu conheço por Tingo, fez o tiro de guerra comigo e aqui presente com nós. Tudo bem, Tingo? Tudo bom, Raul. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de nossa... quero dizer, da nossa profissão e alguma coisa mais aí que venha a ver no decorrer da conversa nossa, certo? Tá certo. E eu aqui fico feliz com a sua presença, Tingo. Aqui eu já fiquei, assim, especialista em manejo de solo, né, Tingo? Isso é uma grana, a gente vai discutir depois. Mas antes de tudo isso, Tingo, eu gostaria aqui de você, para a gente lembrar com muito orgulho, né, do tempo de infância, a infância e juventude, como é que foi? Nossa, infância é aquela coisa, do que eu me recordo ali desde os 5 anos, aquela coisa, que eu saí da cidade, a gente foi morar na usina, meu pai era funcionário da usina, e a gente foi morar na usina. Nessa época era colônia, tinha 2 colônias, a colônia de cima e a colônia de baixo, a gente morava na colônia de baixo. Então ali é aquela coisa, criança correndo para tudo quanto é lado, o dia inteiro e coisa e tal. Na mesma época, aí, aos 6 anos, já comecei a frequentar a escola. Aí já vim frequentar o grupo escolar, fazer o Jardim da Infância na época. Após isso daí eu voltei para a usina para começar a fazer o 1º ano. E eu lembro que até hoje na sala tinham 3 séries na mesma sala. 3 séries na mesma sala? Olha. Era 1º, 2º e 3º ano. Então a professora dava conta de fazer todo esse arremate com a criançada. Com certeza. Depois disso aí, já nos anos 70, já voltei para a cidade. Aí continuei grupo escolar. Foi a época que a gente tinha aula de sábado. Aula de sábado. E por mais das coisas, eu estava na 2ª série, eu ia na escola de sábado na parte da tarde. A coisa mais horrível do mundo. Enquanto as crianças já estavam tudo correndo para lá para cá, tinha que fazer esse pontinho ainda aí. Mas enfim, aí 3ª série, a 4ª, aquela coisa no grupo, e outra coisa que a gente frisa muito hoje. Na época, a diretora nossa, que era a Dulce, a dona Dulce, aquilo era um trovão. Todo mundo respeitava. Ela saía na porta, falava aquela... Lembro que os corredores também acabava, tudo limpado, todo mundo passava. Era excelente. Aí vamos para onde? Vamos para o ginásio. Ginásio, quem viveu e quem viu. E quem viu. O ginásio era uma escola exemplar da região. Sem sombra, você tem toda a razão. Formou muitos professores ali. Muitos. Na época do diretor também, que era outra pessoa que impunha respeito na sala, tá? E foi ali, até o colegial. Aí 3º colegial já saí dali, que eu fui estudar em Jaú. Eu já fiz uma coisa meio que 3º colegial, com cursinho, aquelas coisas, já prevendo para frente lá. E para trás, que a gente fala da criançada, quanto que a gente lembra ainda daquele negócio de sair, andar de bicicleta.
Moleque que é moleque, que nunca teve um estilingue para tacar pedra de passarinho, por aí não é moleque. Não teve infância. Não teve infância. Outra coisa, sair com as gaiolinhas para caçar passarinho ali também era outra coisa divertida nossa também. Que coisa. Então foi assim uma infância muito divertida. Então, o futebol na quadra, que a gente tinha uma quadra só, que era só a quadra municipal. Sim. Normê Grael que tomava conta. Normê Grael, muito bem lembrado. É ele que era... tem um horário para mim? Hoje não tem. Hoje não tem. Não tem, tá e não discutia, porque era o chefe mor. Era ele que dava as cartas ali. E assim a gente foi vivendo. Que coisa. Época do Mocoembu. Mocoembu, jogar campo no Mocoembu. Dinho Pécio. Dinho Pécio, treinador. Dinho Pécio, o Cucato, o Gale. Todo esse pessoal passou por ali, gente. E que legal que você lembra, Tingão, porque você está falando uma coisa que era regra para todo mundo, essas passagens, né? Sim. O caçar de passarinho, o jogar bola na quadra que só tinha. Então, era uma coisa ali equânime para todo mundo. Sim. Né? E quando você fala do ginásio, que você morou na colônia da usina, como vocês vinham para estudar? Ali na época, tipo assim, que nem eu falei, tinha perua. Na época já tinha perua. Da usina. Da usina. Fornecia então, para todos os funcionários, para os alunos, para os filhos dos funcionários. Justamente vinha de lá para cá. Opa, olha. Então vinha trazer, vinha buscar. Na época ainda não tinha aquela coisa do ônibus coletivo. Os ônibus geralmente eram mais assim para os funcionários, né? Um ou outro. Certo, um ou outro. Mas era mais perua. Fornecia para vocês estudarem. Sim, peruinha. Vamos de perua lá e era excelente. Agora, uma coisa que eu fiz com ele, eu quero ouvir dele, ele é o convidado, né? É ele o assunto. Tiro de guerra, Tingo. Como que surgiu, como foi para você o TG, essa experiência? Tiro de guerra. Foi uma excelente experiência e ainda foi assim, uma surpresa. Porque eu lembro até hoje que no exame que a gente faz lá antes, que era o Dr. Vioto, todo mundo na fila. Eu lembro que o Tenente Aldo falou pra gente, falou, olha, viu, você não vai escapar, você vai fazer. Eu me lembrei e falei, eu não pedi para não fazer. Isso, eu vim aqui porque... Então, tudo bem. Fizemos exame, tudo certinho, bonitinho. Tá aqui. Ainda eu tava... Aí chegou uma ordem assim de surpresa lá de cima que o pessoal que era para ser duas turmas. Duas turmas. E a hora que dividiu as turmas, eu estava na segunda turma. Eu falei, pô, como que pode? Toda a moçada do dia a dia está tudo na primeira. Eu preciso ir para a primeira turma. Primeira turma, tem que estar lá. Aí foi que aconteceu? Um que passou no vestibular dispensou, o outro que aconteceu se dispensou. Opa, eu estou na fila aí para ir para a primeira. Opa, então foi aí, isso, Tingo? Foi isso. Senão eu estaria na segunda turma. Passou, e realmente, pessoal, a turma dele, eu, Beto Lima, falecido, o Bifão também faleceu, mas era a turma nossa, era né, a turma Tingo? nossa, era a turma primeira turma, né? E aí você conseguiu nesses trâmites aí vir para a primeira turma. Foi isso que te trouxe para a primeira turma. Porque você já era de julho, seu aniversário, né? Sim, já era de julho. Você seria mesmo a segunda turma, Mês 7, né? Seria a segunda então foi turma. Isso, Foi isso. E Tingo, que eu lembro muito bem, aí tem o concurso para ser o monitor, né? Foi monitor. Ele foi um dos monitores, eram 5. Beto. Isso. O Nilton Rosseto? Nilton Rosseto. Exatamente. Meu Deus do céu. Quem que era o outro? Nilton Rosseto. Bom, enfim. Enfim, eu não vou lembrar os outros. Mas eram 5. Era 5. Eram 5. O Esteves, né? O Nelson também era. O Nelson também Esteves, era. Sim, o Nelson também era. O Nelson era voluntário e era monitor também. O Rossi, né? O Rossi. Aí os 5 eram monitores que comandavam na ausência do sargento Aldo na época, né? Depois acabou sendo tenente e aposentou o capitão Aldo. E ele era um dos monitores. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do que representou na vida nossa ali, tem o tiro de guerra, assim, na formação, inclusive, né? Numa formação muito mais, sei lá, em tudo aí,
a formação cultural, experiência de vida? Na minha opinião, é o seguinte, a pessoa ali, é aquele divisor d'água, né? É aquela coisa, se deixa de ser criança para ser homem. Sim. Uma das coisas seria isso daí. Verdade. A segunda coisa, você começa a se integrar com mais irmãos, família, aquela coisa. Então, aquela coisa, você está num grupo, você não é um grupo, você é uma família. Você é uma família. Você sai dali com uma outra visão para o mundo depois. É aquela coisa, você se ajuda ele, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Então, você sai dali com outro pensamento, uma formação completamente diferente ao que você tinha antigamente. Isso, você falou tudo, é uma transição ali da adolescência, daquela fase de juventude, para uma coisa que agora é muito mais responsabilidade, sim, né? É uma formação muito mais, um caráter, sim, tudo ali no tiro de guerra e com esse ponto que você notificou, a irmandade ali dentro, né? A irmandade, porque o pessoal é muito unido, que a gente sabe que na época nossa, todo final de semana ou cada uma vez por mês tinha baile. Exatamente. Todo mundo ia no baile. Todo mundo ia no baile. A gente saía dali, ia para casa, trocava de roupa. Vamos dormir na quadra. Olha, pessoal, olha o que ele está falando. A gente ia dormir na quadra. Você tinha o tiro de guerra no outro dia cedo, mas dorme lá. Já dorme na quadra já ali. Já dorme na quadra, acorda cedo e vamos para instrução. Instrução era domingo, era até meio-dia. E quando não, a gente chegava lá e viu... Manda a mamãe trazer comida que você vai ficar hoje aqui. Aí já dobrava só na segunda-feira. Pode trazer. Lá vem a dona Lourdes, a dona Dalci. Tudo bem. Minha mãe e a mãe dele, vamos trazer comida que os meninos vão ficar de guarda. Vai ficar de guarda. Isso era fantástico mesmo, né? Bom. E o Aldo vai estar ouvindo nós, né, Tingo? E eu quero deixar bem claro, pessoal, que nós se reúne uma vez por ano, né, Tingo? Você vê que fizemos em 82 esse tiro de guerra, o primeiro semestre, como ele bem frisou. O primeiro foram 2 turmas, mas todo ano a gente reúne e o Aldo Signini, hoje o capitão da reserva do Exército, ele participa conosco, né, Tim? Justamente, ele está aí sempre, porque o primeiro encontro foi feito aos 30 ou 35? 35. 35. O primeiro 35, foi com 35. 35, então vamos lá. Só que nesse 35 a gente não terminou, faltou alguém. Tá certo. Tingo, e aí... Depois do tiro de guerra, você presta vestibular em Bandeirantes, no Paraná? Foi assim? Ou onde você trabalha com o seu pai? Não. Aí aconteceu o quê? Aí eu dei um tempinho, fiquei aqui trabalhando com meu pai. E nesse meio tempo eu falei, gente, tá faltando alguma coisa para mim. Tá faltando alguma coisa. Voltei a prestar vestibular, passei. Aí fui embora para o Paraná. Agronomia. Certo. Na época, a Bandeirantes era uma faculdade particular, tá? E era uma das melhores escolas de agronomia do estado. Tinha pessoal que saía de Maringá, que era estadual, de Londrina, que também era estadual, para estudar lá em Bandeirantes. Estudar ali em Bandeirantes. Olha pelo nível... Era uma referência. Era uma referência, pelo nível da faculdade, tá? E ali é aquela coisa que a gente vai... Quando eu fui para lá, encontrei gente daqui, moramos junto um tempo. Daqui de Dois Córregos? Daqui de Dois Córregos. Aí tem várias pessoas formadas em agronomia e veterinário lá. Olha Depois, só. quando ela virou norte do Paraná... aí aumentaram os cursos, aí teve veterinária, mais alguma coisa, tá? E tem até veterinário daqui da escola formado lá. Olha. E fazia jus realmente, Tingo, a esse título que ela tinha de ser, ali estar na prateleira das melhores faculdades? O ensino foi terrível. Muito bom lá. Muito bom, porque na época a gente teve vários professores que eram aqui. Certo. Da Exalc, dando aula lá. Aqui da Exalc de Piracicaba? Dando aula lá. Olha ex-alunos aqui que fizeram mestrados aqui, doutorado aqui, dando aula lá. Olha tá? só. Ou se não, mesmo o pessoal que já era do corpo docente lá, já terminando o mestrado, fazendo doutorado também e continuando lá. Olha aqui. Então era... Realmente nível era, como a gente excelente. frisou, era um referencial mesmo na matéria, né?
bem. Olha, que bacana isso daí. E para morar, essa mudança, você houve dificuldade no começo lá? Não. Moradia, entrosamento? Não. Negativo. Olha, que nem a gente fala assim, ali eu fui conviver com gente de várias partes do Brasil. A gente tinha aqui pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, pessoal Tudo de São ali. Paulo, aquelas coisas. A gente vê o pessoal do Paraná mesmo, a gente vai ver, no norte mesmo tem bastante japonês. Olha só. Bastante japonês. Olha. Você vai mais pro centro e mais pro sul, você encontra o pessoal, as colônias, as alemãs, os holandeses, Que cara. bacana, Tudo cara. o pessoal, tudo ali. Então fica lá Tudo ali. miscelância de cultura. De cultura também, claro, de cultura. Que bacana Porque isso. eu lembro muito bem, tinha pessoal que às vezes... Na minha casa tinha telefone. Às vezes o pessoal ia ligar para a namorada, o pessoal não falava holandês. Eles não falavam em português, eles falavam em holandês. Olha. O outro estava lá, o alemão também. Quando eles estavam entre eles, falavam alemão. Olha só, não, que coisa. Mas realmente. era A pessoal... prova cabal mesmo, que era um top, né, cara? Olha, quantas gente, a gente nem imaginava. Não, mas reunia todo esse povo. Mas que eles falam que aonde tem as colônias, geralmente o pessoal continua com a família continua sempre falando a língua deles. Sim, deles. Certo. Mas olha. fora de casa o pessoal começa. Mas quando eles estão entre eles, é a língua que predomina. Uma cidade de porte médio, ela é... ela é de porte médio. É. Hoje, na época já era bem maior que aqui. A última vez que eu fui para lá, falei, nossa, gente, como é que isso cresceu? Cresceu. Próspera, então. Próspera. Claro que... E apesar que, como toda a cidade, lá também tinha uma usina de açúcar. Ah, tinha também? Tinha uma usina de açúcar. Só teve a faculdade lá, que a gente fala que era Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. Tá? Tá. Então, a família Meneghel, eles que fundaram ali, e eles que eram... Até hoje são donos da usina lá. Tá. Então, é uma são família super conhecida, tradicionalista lá, tudo. Então, era assim. Aí tinha pessoal também que a gente falava das algodoeiras, que da época era pessoal do Matsubara. Matsubara também, pessoal muito também forte. Região sul, forte, né? Forte. Ô, Tig, me diz uma coisa, aí você está fazendo a faculdade durante lá também, se opta para determinada área na agronomia ou como é que é? Você faz até uma opção assim, você vai se voltando para um tipo de uma área que você quer. Tá. Né? Só que depois é aquela coisa, você vai ter que fazer o quê? Começar a fazer seus estágios em cima daquilo ali. E depois que você se formar, você vai fazer um mestrado, uma especialização naquela área que você... Tá. Mas a princípio é um clínico geral, você vai saber de tudo. Você vai saber de tudo. Tá. Porque a gente fala agronomia, ela é um leque. É um leque. É um leque. Tal que é um leque que dali se formou várias outras profissões. Tem várias vertentes ali. Tem várias vertentes. Então ali, e a gente tem que ter uma diferença, porque às vezes fala assim, você é agrônomo? Não, eu sou engenheiro agrônomo. Tá. Porque a carga horária nossa de engenheiro é uma, e do agrônomo é outra. São diferentes. São cargas horárias totalmente diferentes. Então tem essa divisão. Não, eu sou engenheiro. Isso, olha só. E outra coisa, a gente está falando das... Nesse mês você vai fazendo estágio em N lugares. E você fala, eu gostei mais disso daqui, eu vou continuar trabalhando nisso daqui. Tá. E aquela coisa, dentro ali, quando você está falando, você faz estágio dentro da faculdade, nossa, isso daqui. Na época, ali. Tipo assim, eu fiz estágio com alfafa, na área de zootecnia com alfafa, e tinha bolsa do CNPq. Olha só. Então a gente tinha uma bolsinha, você ganhava um dinheirinho, pelo menos para tomar cerveja. Exatamente. Mas tá tudo ali, né? Tá dentro. A consciência nasce quando a gente decide ouvir.
preciosa água e sal. Solidão se arranca com banho de mar. Vai dar pra respirar e ainda nem é dezembro. Safiras além das minhas mãos. Âmbar é minha pedra do sol. O Dia da Consciência Negra é um lembrete. Combater o racismo não é tarefa de alguns, é compromisso de todos. No centro deste programa, uma voz que carrega sabor, memória e resistência. A chefe de cozinha da Abigail, Amália Narciso, compartilha com a gente um pedaço de sua história. Uma história que fala sobre identidade, raízes, desafios e orgulho. Na infância, né? Foi na infância, quando era criança, que ia pra escola, que ficava falando, o cabelo duro, seu cabelo é isso, cabelo é aquilo, né? Então, foi na escola, uns comentários, algumas coisinhas tontas também, sabe? Mas foi mais quando eu era mais nova. Sempre falando do cabelo, da cor da pele, eu sou negrinha, você tem o cabelo duro, você é feia, sabe? A gente sempre escuta isso daí, sabe? Praticamente um aprendizado, né? Quanto mais, aí teve na adolescência, mas bom que eu fui crescendo e não fiquei encanada. Agora, hoje, sabe, eu tiro de boa. Se falar, sabe, eu mostro, ergo minha cabeça, sabe, levanto, eu sou eu e pronto. Não dou muita bola mais para esses preconceitos bobos que as pessoas têm. Antes era bem mais difícil, a turma falava bem mais, mas ainda tem bastante ainda, né? É a gente que, né, não fica muito atrás, mas mais tem. Velado hoje. Hoje é assim. Quando eu era muito nova mesmo, tinha lá os meus 11 anos de idade, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu já trabalhava como empregada doméstica. E eu já tive, sabe, a pessoa era muito, assim, preconceituosa, ela nem me chamava pelo nome, põe o apelido que ela mesma dava, ela não chamava eu pelo meu nome, ela chamava eu pelo apelido que ela dava, ela achava que não precisava me chamar pelo meu nome, sabe? Então eu tive muito quando eu era criança, mas só foi nesse lugar, só com essa pessoa, com as outras pessoas, graças a Deus, nunca tive. Me marcou muito porque a pessoa não te chamar você pelo nome seu e começar a chamar você pelo nome que ela arrumou para você, que você tem que atender para aquele nome. Então, era muito humilhante, sabe, você escutar isso daí. Mas como que a gente precisava trabalhar, a gente aguentava, abaixava a cabeça e continuava. Então, essa pessoa, né, hoje já desencarnou, né, mas se eu encontrasse ela hoje, eu ia mostrar para ela, né, falar para ela, lembra daquela uma que você não chamava pelo nome, né, que você sempre me chamou por aquele apelido que você ponhava em mim? Hoje, o meu nome, que você não me chamava pelo meu nome, é o nome da minha empresa, tá bom? Eu venci, certo? Mesmo com todos os preconceitos, com a maltratada que eu era, que você me tratava muito mal, com a graça de Deus eu já venci e não trato ninguém que trabalha comigo do jeito que você me tratava, porque ninguém merece tanta humilhação. A mensagem que eu deixo é para a pessoa, né? Não abaixa a cabeça, não. Não abaixa a cabeça para ninguém, não, que te ofender por causa da sua cor, por causa do seu cabelo. Não abaixa a cabeça, não. Levanta a cabeça e para cima, certo? Não deixa qualquer humilhação acabar com você, deixar seu dia péssimo. Não deixa, não. Você levanta a cabeça e mostra para a pessoa quem você é. Histórias como a da Abigail nos lembram que a culinária não é só técnica, é herança e é afirmação. Hoje, ouvimos vozes importantes, aprendemos, refletimos e caminhamos juntos por histórias que merecem sempre ser contadas. Que o Dia da Consciência Negra não termine quando este programa acabar. Que ele continue no nosso olhar, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Obrigado por estar com a gente nesse especial. Eu sou Alex Santos e desejo que neste dia 20 seja um dia de respeito, consciência e transformação.